Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Olha, muitas vezes eu digo para vocês que a gente vai ter novidades, coisas que eu ainda não posso comentar, muitas vezes as pessoas não acreditam, né? Mas a minha ofensiva contra a ditadura brasileira e contra os tentáculos de apoio que ela tem nos Estados Unidos, ela vai continuar. Eu não fiz e não vou fazer acordão com ninguém. E ontem, uma nova fase dessa ofensiva foi deflagrada. Nós tivemos há anos que nós temos uma cooperação entre o governo brasileiro e o TSE, o Deep State americano e o TSE, que está oculta para os brasileiros. E agora chegou o momento da verdade ser revelada. O Comitê Judiciário da Casa dos Representantes dos Estados Unidos abriu uma investigação entre a cooperação do FBI, o Departamento de Estado e o governo brasileiro. E eu vou te explicar por que isso é uma bomba e talvez uma das maiores bombas contra o Alexandre de Moraes e companhia que a gente já teve até agora. E para que a gente continue o programa, eu peço para você curtir o vídeo na plataforma que você estiver assistindo. Isso realmente ajuda. Também que se inscreva no canal, porque nós continuamos aí com 30% das pessoas que estão vendo os programas sem se inscrever. E eu peço também que você envie esse programa para todo mundo que você conhece, para os amigos, mas principalmente para os inimigos. Afinal, esse aqui é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. E o que a gente vai falar aqui no programa de hoje é meio que parece uma coisa de maluco, parece uma teoria da conspiração, parece um desses casos, desses canais malucos que falam senador desembarca nos Estados Unidos para prender Alexandre de Moraes, esse tipo de coisa. Mas eu vou explicar para vocês os fatos aqui, eu acho que eu já adquiri alguma credibilidade e vou colocar aqui tudo para vocês no contexto, para vocês entenderem o que está de fato acontecendo e quais são as consequências. O principal de vocês entenderem existe uma rede internacional contra a liberdade. E a maior ferramenta que esses caras têm é a internet. Pelo menos a maior ferramenta que eles têm contra você. As pessoas pensam que estão com alguma privacidade, mas a verdade é que sem o VPN, todo mundo consegue acessar os sites que você acessa, as contas das redes sociais que você acessa, todo o conteúdo que você acessa, as hashtags que você compartilha, onde é que você está, e etc. E a gente já viu a Polícia Federal e o Alexandre usando isso. Mas isso vale tanto para esses tiranos quanto para os hackers clandestinos. E o jeito de você se precaver contra esse negócio é usando um VPN. Eu uso o Proton VPN. E você pode acessar o site do Proton VPN com o link aqui na descrição e baixar. É muito fácil e barato. O plano de 24 meses custa $4,49 por mês. O plano de 12 meses custa $4,99. Se você quiser fazer mês a mês, custa $99 por mês. Você pode baixar e depois cancelar. Você tem 30 dias de devolução do seu dinheiro. E você pode, se você vier aqui embaixo, você ainda tem um VPN gratuito para você ter aí no seu celular ou no seu computador. Não é tão bom quanto o VPN pago, mas se você vier aqui embaixo, clicar aqui, você tem lá, ó, o VPN Free ou o VPN Plus, que é o que eu recomendo. Em qualquer caso, você tem 30 dias para devolução do seu dinheiro. E aí você acessa a internet protegido pelas leis de privacidade suíça, numa companhia com código aberto, com a política de nenhum registro, e você também fica longe da censura e de todas as contas que você vê bloqueadas. Né? As pessoas pensam, Paulo, você saiu das redes? Não, meu Twitter continua, é que eu faço em inglês. Meu Instagram original, o Real P. Figueiredo, que é o que eu mais uso, ele continua. Aliás, eu aproveito aqui para fazer um apelo para que as pessoas me sigam no meu Instagram, Real P. Figueiredo 04. Eu não tô que nem o Alan, na conta 42, sei lá qual conta que o Alan tá agora, mas estou na conta 4. O primeiro tinha quase 1 milhão de inscritos, de seguidores, sei lá como vocês preferem chamar. O segundo tinha algumas centenas, o terceiro estava com quase 400 mil, e agora eu estou usando esse 4. Muita gente não sabe que eu estou usando, Real P. Figueiredo 04. Tá lá. Mas o melhor de tudo é você baixar o VPN e aí eu não tenho que ficar criando novas contas. Eu gosto quando o pessoal diz no chat VPN, tô VPN na veia, VPN na veia. Isso é muito bom. Pois bem, e eu tenho algumas novidades para vocês. Eu acho que se tem uma coisa que as pessoas ninguém me acusa, né, é de ser um cara fanfarrão.
bravateiro. E eu acho que isso tem a ver com o fato de que eu sempre entrego mais do que eu prometo. Eu não digo que vou fazer e acontecer sem a certeza de que eu tenho os instrumentos na mão para fazer o que eu vou fazer, né? A capacidade de fazer as coisas. Então, geralmente, eu prometo para vocês a tentativa. E por isso que eu digo a vocês que tem ainda uma série de ferramentas. Se você está gostando de ver a ofensiva contra o Alexandre e está vendo os efeitos dela, eu digo para vocês que existe uma série de ações em curso. E claro que essa ofensiva não é contra o Alexandre pessoalmente, na pessoa física. Eu não conheço o Alexandre, não sei como é que ele é como pessoa. Os relatos que eu tenho não são bons, das pessoas que conviveram com ele, convivem com ele, mas isso não é uma questão pessoal, né? É uma questão de lutar contra a série de abusos que vem acontecendo. Então, eu estou dizendo, há uma série de ações em curso contra a ditadura brasileira, e nem sempre eu posso falar todos, mas nunca é bravata, né? Nós tivemos, por exemplo, a coletiva de imprensa no Capitólio sobre o Brasil em março, nós tivemos o Elon Musk, né? Nós tivemos o Comitê Judiciário liberando as decisões ilegais e clandestinas do Alexandre, as decisões secretas contra o Twitter. Nós tivemos a mesma coisa depois, os Rumble Files, os arquivos do Rumble, as decisões contra o Rumble. Nós tivemos o Michael Schellenberg e o David Agape publicando os Twitter Files Brasil. E depois disso você teve até o Ed Gaspari, a Folha, criticando o Alexandre, graças a tudo isso. Nós tivemos audiência no Congresso dos Estados Unidos, no poderoso Comitê das Relações Exteriores, com registros de depoimentos muito poderosos, incluindo o meu, direito até a deputada mostrando a foto do Alexandre, depois dando entrevista avisando que o visto dele vai ser cassado, né? A deputada Maria Elvira Salazar, na entrevista à Gazeta do Povo. Declarações poderosas, muito fortes, né? Do Chris Smith, que é o presidente do Subcomitê de Direitos Humanos e Organizações Internacionais, o congressista mais antigo dos Estados Unidos, nem de longe dá para chamar ele de trumpista, porque o cara está lá desde do Ronald Reagan, né? E ele está lá afirmando categoricamente que o Alexandre é um ditador, tudo isso entrando para os Congressional Records, para os anais do Congresso, e tudo isso fez o Alexandre sair de uma fúria ensandecida e imparável. Em fevereiro a gente estava imaginando que o Bolsonaro seria preso a qualquer momento, ele estava imaginando que seria preso a qualquer momento, e agora nós temos um Alexandre, eu vou chamar assim, de um pouco mais moderado, né? Um monte de gente foi solta, essa operação que ele fez hoje, em vez de mandar todo mundo para a cadeia, já botou tornozeleira eletrônica em alguns, a operação já foca mais no pessoal do 8 de janeiro do que qualquer outra coisa. Então, é um processo muito menos ensandecido, né, do que estava antes. Não vou dizer que parou, né, mas os interlocutores que a gente tem com o Alexandre disseram que ele sentiu. Cancelou a viagem para os Estados Unidos, soltou aqueles diversos presos, reduziu as operações, moderou as operações. Agora, claro que ainda não é completo, nem de longe é o que a gente quer, né? Então eles falam em um acordo com a turma do Tarcísio para reduzir, vamos soltar. Eu não tenho nada com esse sacoço. Tá? Eu vou continuar seguindo a tática militar de aproveitamento de êxito. E nessa semana foram dados 2 passos importantes na nossa ofensiva. Então imaginem esse programa aqui como se eu estivesse abrindo um mapa numa guerra e eu estivesse mostrando para vocês, olha, essa semana a gente movimentou as tropas aqui e capturou essa posição, essa outra semana a gente abriu uma outra frente aqui e movimentou essa direção. E vocês já sabem de 2 grandes frentes que a gente tem, né? Uma que é no Comitê de Relações Exteriores dos Estados Unidos, do Congresso, e a outra que é a movimentação dentro do Comitê Judiciário. A gente vai falar um pouco sobre as 2 delas hoje. Mas há uma terceira frente que foi aberta, muito importante, que foi na Comissão de Direitos Humanos da OEA. E esse é o órgão que tem, o órgão internacional da Organização dos Estados Americanos, que tem o poder de rever as decisões do STF. Na prática, ela funciona como uma instância acima do STF. Se a Comissão Americana de Direitos Humanos tivesse condenado as ações do Brasil primeiro e depois até julgado as centenas de casos que nós temos lá, nós não estaríamos nessa situação. Mas o STF tem um lobby muito forte, há pessoas lá dentro, a maioria indicadas pela esquerda,
Nós temos pessoas ligadas ao Gilmar Mendes lá dentro, é um aparelhamento muito forte. Infelizmente, o Bolsonaro não deu atenção a esse tipo de coisa e acabou, inclusive, nomeando adversários para a Comissão Interamericana. Eu acho que faltava no governo um pouco de entendimento do funcionamento desses órgãos internacionais. E é uma pena, né? Porque isso custa muito caro. E eu entendo, há anos que nós pedimos uma audiência com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e ela nunca veio. Nunca veio, nós nunca tivemos, nós recebemos conversamos algumas vezes ali com alguns técnicos, mas nunca tivemos uma audiência como tivemos nessa segunda-feira. Então, recapitulando, né, na semana anterior à audiência que o Brasil teve, não na Comissão Interamericana, mas a audiência lá no Congresso, onde eu estava lá, bonito de gravata, a última vez que vocês vão me ver de gravata, provavelmente na vida, o Congresso dos Estados Unidos enviou uma cobrança para a OEA, perguntando que providências eles estavam tomando sobre a ditadura brasileira que seria discutido no Congresso. Né? Então, o Chris Smith foi lá e falou, olha, OEA, vocês são uma organização internacional, então eu sou responsável por rever o trabalho de vocês, eu sou o presidente do comitê que trabalha com organizações internacionais, e o que vocês estão fazendo a respeito da ditadura no Brasil? E aí os caras tomaram um susto. Porque eles estavam quietinhos no canto deles, ninguém estava falando com eles, de repente os caras recebem uma pancada dessa. E isso aconteceu porque eu descobri que quem bancava os caras basicamente eram os Estados Unidos. E o Congresso dos Estados Unidos controla o orçamento dos Estados Unidos. Então, na própria audiência do Congresso, eu, no meu depoimento, se vocês repararem, assistirem com atenção, eu responsabilizo a OEA, no escrito até com mais detalhes, e eu peço que os recursos que eles recebem dos Estados Unidos, que são basicamente quem bancam eles, sejam retidos. E aí mexeu no bolso dos caras, mexeu no bolso. Existe um ditado em inglês que é assim: money talks, bullshit walks. Então, quando o dinheiro fala, o bullshit, a bobagem, sai fora. E aí, a gente está falando, gente, pra vocês entenderem, é um grupo de burocratas de carreira que arrumam o emprego dos sonhos, a vaquinha dos sonhos, a oportunidade dos sonhos de viver dentro dos Estados Unidos. Eles vão lá para Washington viver uma vida ótima. Né? Então, esses caras, quando você fala do opa, vai cortar a grana, vai acabar a mamata, subitamente, como se fosse num passe de mágica, 2 horas depois que terminou a audiência no Congresso dos Estados Unidos, eu, Paulo, recebi um e-mail da Comissão Interamericana pedindo uma audiência conosco, com a delegação brasileira. Eu falei, mas eu não sou nem deputado. E nós efetivamente, foi uma questão de horário, eles queriam encontrar a gente pessoalmente lá em Washington, não dava, e a gente realmente conseguiu fazer essa audiência nessa semana, com direito à presença da presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Roberta Clark, e do relator especial de liberdade de expressão, Pedro Vaca, e todos os comissários lá da comissão, né? E do lado do Brasil, nós tivemos presença ilustre, o senador Eduardo Girão estava lá, as deputadas Bia Kicis e Carla Zambellis, o deputado Gustavo Gayer, o deputado Marcel Van Hatten, também o ex-deputado cassado, né, e ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que, aliás, falou muito bem, com muita autoridade e propriedade sobre as violações e as ilegalidades processuais que estavam acontecendo. E nós tivemos também os jornalistas Michael Schellenberger e eu, além do advogado de uma ONG internacional em defesa da liberdade de expressão chamada ADF. E eu vou falar mais sobre eles porque esse é um desdobramento importante. E quando nós expusemos a eles a situação do Brasil, né, nós fizemos cobranças duras. Recebemos perguntas, fizemos cobranças duras, mas nós explicamos que estamos pedindo, eu expliquei que estou pedindo ao Congresso dos Estados Unidos que interrompa o envio de recursos para a OEA. E aproveitei para formalmente, isso é importante, eu formalmente requisitei na reunião que a comissão abra uma investigação com base no artigo 41 da Convenção. E o que diz o artigo 41 da Convenção? Eu gosto sempre de abrir a lei para vocês. Ela diz o seguinte: a comissão tem função principal de promover a observância e a defesa dos direitos humanos, dentre os quais a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa,
no exercício do seu mandato. Então tem as seguintes funções e atribuições. Ele estimular a consciência dos direitos humanos dos povos da América. Esse é muito importante, formular recomendações aos governos dos Estados-membros, quando considerar conveniente, no sentido de que adotem medidas progressivas em prol dos direitos humanos no âmbito de suas leis internas e seus preceitos constitucionais, bem como disposições apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos. C. Preparar estudos, os relatórios, considerar conveniente. Solicitar aos Estados-membros que proporcionem informações sobre medidas que adotarem em matéria de direitos humanos. E por aí vai. O que é mais importante nessa história toda? É que esse é o órgão que, basicamente, a gente pode ter a Comissão Interamericana de Direitos Humanos emitindo uma declaração pública sobre a violação de liberdade de expressão no Brasil. Esse é um dos caminhos que a gente pode ter. E aí, até o Rodrigo Pacheco vai ser obrigado a agir. Até o Rodrigo Pacheco. Porque as instituições brasileiras precisam responder ao chamado EA. Então, nós efetivamente tivemos essa reunião com o pedido formal de que houvesse essas investigações. E eu digo para vocês, é a primeira vez que isso acontece em basicamente 4 anos de processo junto à comissão. Eu, inclusive, estou entrando com um novo caso na Comissão Interamericana em relação à minha situação e à perseguição que eu venho sofrendo. E a gente está falando de uma tremenda vitória. Tá? Eu sei que tem novos desdobramentos já programados a respeito desse fato, que eu não posso dividir com vocês, mas tem um deles que eu posso certamente falar a respeito, que é o fato de que a gente teve essa organização, a ADF, se juntando conosco nessa luta. E eles acabaram de fazer um posicionamento público a respeito da situação do Brasil. Se você não sabe quem é a ADF, se chama Alliance Defending Freedom, né? Aliança em Defesa da Liberdade. É uma organização global baseada em Washington, dedicada a defender a liberdade religiosa, a vida, a dignidade humana, enfim, direitos humanos, as liberdades individuais. Eles têm 30 anos e tem vários casos onde eles trabalharam na Suprema Corte, brigando por direitos fundamentais. Estamos falando de advogados, dos melhores advogados do mundo, gente muito comprometida. E a gente, por exemplo, tá, vários casos, se vocês lembram do caso famoso do confeiteiro Jack Phillips na Suprema Corte, o cara que não quis fazer um bolo com coisas relacionadas a um casamento gay por razões religiosas, o cara não quis, obrigaram ele a fazer o bolo, a coisa entrou na Suprema Corte e eles ganharam. Depois teve o caso da Trinity Lutheran Church, né, Igreja Luterana, que tinha sido retirada de um programa estadual na Califórnia só por ser cristã, foi lá na Suprema Corte, a EDF, com eles. Uma lei da Califórnia que obrigava as organizações pró-vida a defenderem aborto, eles estavam lá. Eu estou falando de gente com casos vitoriosos na Suprema Corte. Então, entendam, é um apoio pesado, é a primeira ONG internacional que se junta a gente. Opa, esse aqui daqui a pouquinho, esse aqui. O que diz a ADF? Eles falam assim, é um call to action, é um apelo à ação. Call to action é quando alguém conclama as pessoas a agirem. Apelo para desafiar a censura estatal brasileira levado a órgão internacional de direitos humanos. Está aqui, ó. Em meio à contínua crise de censura no Brasil, uma delegação de membros do Congresso brasileiro, bem como de jornalistas brasileiros e internacionais, solicitou a ação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, juntamente com a ADF Internacional, instando o órgão a tomar medidas imediatas em defesa da liberdade de expressão. Deixa eu diminuir o ar-condicionado aqui, porque está ficando calor. A comissão, que tem o poder de responsabilizar o Estado brasileiro por seus atos de censura, concordou com uma reunião entre os seus comissariados titulares e os jornalistas e membros do Congresso afetados. Entre os presentes estavam o jornalista Paulo Figueiredo e Michael Schellenberg, sujeitos a investigações criminais secretas por reportarem sobre a tendência autoritária dos tribunais brasileiros e os seus esforços de censura. Júlio Paul participou como consultor jurídico para a América Latina da ADF Internacional.
O objetivo da reunião foi instar a comissão a exigir que o Brasil respeite o direito à liberdade de expressão e responda às alegações de que esses indivíduos foram alvo de investigação e restrição dos seus direitos, além dos motivos pelos quais o Estado procura defender os esforços de censura que vão contra as suas obrigações em matéria de direitos humanos. Os comissários da Comissão Interamericana se reuniram com as supostas vítimas e compartilharam que a comissão leva a sério essas violações de direitos humanos e solicitaram aos participantes que apresentassem provas adicionais das ações de censura do juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Famosão, Alexandre. Aí diz aqui, o estado de censura do Brasil é grave e piora, posicionando o país como um dos piores em restrições à expressão nas Américas. A intervenção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é fundamental, porque sem liberdade de expressão, todos os direitos humanos ficam comprometidos. Estamos particularmente preocupados com o fato de que o Estado brasileiro ter como alvo a expressão cristã, incluindo visões pró-vida e outros discursos baseados na fé. E aí eles falam aqui frases do Michael Schellenberg. Michael Schellenberg: estou sendo investigado criminalmente pelas autoridades brasileiras por expor as suas tentativas de censura. Colocam frases do Marcel Van Hatten. E aí, meu amigo, eu vou colocar, vou pedir aqui a Suheli, que é a editora do nosso site, que coloque essa notícia, eu vou mandar aqui para ela, que coloque essa notícia no nosso site, no paulofigueiredoshow.com, na íntegra. Mandei aqui para ela, porque eu não quero passar o programa inteiro aqui lendo o posicionamento da ADF. Mas o importante para vocês é o posicionamento, é a corroboração de tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Calma que isso não é a cereja do bolo. Eu estou falando de um pedaço das ações. Eu já vou entrar na parte do Congresso dos Estados Unidos e do FBI. Já vou entrar. Mas é importante que nós saibamos que nós temos a primeira ONG internacional robusta, de peso, se manifestando publicamente e dando um apoio robusto às nossas ações. Então, essa é uma vitória muito grande, pode sair muita coisa daí. Eu sei o que vai acontecer? Até sei. Algumas coisas me parecem extremamente prováveis. Nós temos um cenário ótimo e um cenário bom. Eu não vou dividir ainda com vocês, porque, como vocês sabem, a gente vai, como está escrito aqui, nós estamos submetendo provas adicionais pela primeira vez. E eu estou otimista pelo cenário ótimo. Então, vamos esperar as cenas do próximo capítulo. Mas o que me leva ao segundo assunto. Antes, eu quero agradecer a enorme audiência que nós estamos tendo aqui. Nós temos, neste momento, mais de 14.500 pessoas nos assistindo. Eu não sei efetivamente se vocês... Vamos ver aqui a audiência. Quero ver como é que está a audiência da Jovem Pan. Eu sou competitivo. Jovem Pan, 8,3 mil. E a CNN Brasil, vamos ver aqui. CNN Brasil, 10 mil. Ou seja, a gente está aí caminhando para ter mais do que a soma dos dois. Para isso, eu peço o seu like. E se você não está inscrito no canal, observa. Porque muitas vezes você está vendo o vídeo e não está inscrito. Tem muita gente que acha que está vendo, que está inscrito, porque está inscrito no meu canal Paulo Figueiredo Oficial, que está bloqueado no Brasil, e não percebeu que esse é outro canal, Paulo Figueiredo Show. Ou até mesmo o Fio Diário. As pessoas não percebem, estão vendo pelo canal do Fio Diário, mas não conhecem o canal do Paulo Figueiredo Show. Então, se inscrevam em todos os canais, essa aqui é a moral. E, se puderem, ativem o sininho das notificações, porque eu só faço 2 programas por semana. Então, é sempre uma coisa boa. Mas o segundo assunto para o qual eu tenho que falar com vocês, esse tipo de coisa tem sido até meio engraçado, porque o Paulo Figueiredo Show é um programa para eu comentar as notícias que acontecem, né? As notícias que eu leio, as notícias que eu vejo. Mais recentemente, eu tenho comentado mais sobre as notícias que eu vivo do que as notícias que eu descubro, né? Que eu leio, que eu me informo, assim como vocês. Então, eu contei aqui no programa há mais ou menos um mês atrás, não sei se vocês lembram, mais ou menos um mês atrás, eu contei que eu, Paulo, estava um dia em casa quando eu recebi uma ligação de um agente do FBI, né? Uma dessas coisas meio surreais, né? Uma coisa de filme.
Para quem não lembra, eu estava em casa, trabalhando, na verdade, estava numa outra ligação, toco meu telefone aparece lá. Federal Bureau of Investigation, esse serviço de identificação do Google, né? Ou seja, uma ligação legítima do FBI. E eu fiquei ali, pô, FBI ligando, caramba, agora a gente tá com problema, né? Porque enquanto era só a Polícia Federal, tava tudo certo. Agora, o FBI tá ligando, caramba, vamos ver o que será que arrumaram contra mim. Isso foi logo depois da coletiva de imprensa, logo depois que a gente estava marcando a audiência no Congresso dos Estados Unidos. Então, eu atendi o agente do FBI. Eu já contei essa história no ar, mas estou recapitulando só para vocês entenderem. O agente do FBI falou: olha, estou entrando em contato, eu sou agente fulano de tal, estou entrando em contato, porque nós estamos trabalhando em cooperação com o governo brasileiro e numa investigação, e o governo brasileiro, queria muito te ouvir, queríamos saber se na data tal ou na data tal você está disponível para comparecer aqui, ou nós vamos à sua casa, ou eu falei, o FBI vindo à minha casa com a Polícia Federal? Então você vai no prédio do Departamento de Justiça, que a gente vai interrogar você e etc. Babá. Eu ouvi aquela coisa toda e tal. Aí falei assim, perguntei, vem cá, eu estou sendo acusado de algum crime, ou investigado por algum crime? E eu acho que a gente não esperava essa pergunta, porque ele deu uma gaguejada ali e falou, não, eu não sei essa informação, porque a investigação está sendo conduzida pelo governo brasileiro. Aí eu falei, governo brasileiro? O governo brasileiro? Então qual é o papel do FBI que está me ligando nessa investigação? Não, quero deixar claro que essa não é uma investigação do FBI, é uma investigação do governo brasileiro. Nós aqui só estamos fazendo o papel de facilitar as comunicações entre vocês e tudo mais. Eu falei, facilitar as comunicações? Olha, existe um procedimento para me informar, se quiserem me ouvir, que se chama intimação. Existe um processo para intimação de depoimento. Esse processo segue normas internacionais. O governo brasileiro emite uma carta rogatória, que é analisada aqui pelas autoridades americanas. A carta rogatória chega para mim, eu sei qual é a qualidade na qual vou ser ouvido, se é como testemunha, se é como investigado, sobre o que é, vou constituir um advogado, vou pedir acesso aos autos, e aí, sabendo do que existe contra mim nas versões, aí eu posso depor. Não existe dificuldade de comunicação. Eu moro num lugar certo e sabido tem 9 anos que eu moro nessa casa que eu estou aqui. Eu acho que não tem muita dificuldade. Faz a carta rogatória chega. Essa esculhambação que a Polícia Federal, a qual a Polícia Federal se sujeitou no Brasil, do Alexandre intimar as pessoas por WhatsApp para depor, e aí o cara tem que ir lá sem saber se vai ser preso, em que qualidade, com advogado sem acesso aos outros. Essa esculhambação de Brasil, esse troço não funciona aqui nos Estados Unidos. Aí o agente do FBI falou assim, carta rogatória que o senhor quer, né? Eu falei, carta rogatória. E saiu uma reportagem até do Paulo Capelli, a reportagem Polícia Federal toma olé de ex-Jovem Pan. Não foi olé. Olé, se eu tivesse dado um somebody love, nem achei que a reportagem do Capelli foi imprecisa. Né? O título é que talvez seja impreciso, que agora você pediu o cumprimento da lei, olé, né? E parece que um médico aqui nos Estados Unidos foi chamado, inclusive, depois. Só que eu percebi que o que estava acontecendo era uma clara tentativa de intimidação. Eu percebi que o que estava acontecendo era o cara do FBI me ligando para me intimidar, para ver se eu me cagava nas calças. Falar, puta, o FBI, e agora? Ai, meu Deus, vou para debaixo da cama. E agora, meu Deus, tem que ir lá, agora eu tenho que ir lá falar. E para ver se me calava. Para eu ir lá, por agente do FBI, com o Departamento de Justiça e Polícia Federal dentro da minha casa, me interrogando, para ver se eu parava de falar, para ver se eu parava as minhas ações aqui no Congresso, etc, etc. E desculpa, queridos, vão intimidar a PQP. Não tenho medo de FBI. Eu sou criminoso, pô. Então, quando terminou a ligação, eu liguei para minha advogada aqui dos Estados Unidos. Ela falou, absolutamente ilegal, cabe inclusive indenização contra você. E eu falei, não tem problema. O que eu vou fazer agora nesse momento é que eu vou ligar, e vocês sabem da minha relação com o pessoal do Congresso dos Estados Unidos, liguei para alguém do Comitê Judiciário, com quem eu já vinha em interlocução,
Porque o comitê... Por que não, Chris Smith? Por que não? Porque o comitê judiciário é o comitê que tem o poder de oversight, né, o poder de supervisão do FBI. Então o FBI responde dentro do Congresso ao comitê judiciário. E aí eu fiz um depoimento formal, fui lá, né, eu já tinha uma dessas minhas idas frequentes ao Congresso, fui lá, contei a história, fiz um depoimento formal por escrito, etc. E na hora isso chocou os caras do comitê, o Jim Jordan, né, que é o deputado aqui, um deputado muito importante, quase foi presidente da casa. Chocou os caras, porque isso se trata do que eles chamam de repressão transnacional. Guardem esse termo. Repressão transnacional. Em inglês, transnational repression. Eu digo que vocês guardem esse termo porque é importante. Eu estou contando uma história para chegar num desdobramento. Né? Aliás, agora estamos aí perto de 20 mil pessoas nos assistindo, um pouco menos, alguma coisa como 19 mil pessoas assistindo. Peço novamente que cliquem na curtida, porque isso vai fazer esse vídeo que é muito importante. A bomba vai chegar daqui a pouco. Se você não achou ainda que o caso da Comissão Interamericana foi uma bomba, eu vou chegar na bomba daqui a pouquinho. Então, eu fiquei quieto quando eu eu fiz esse depoimento, sabia que a investigação estava acontecendo, mantive a minha colaboração, e eis que veio ontem a bomba que eu aguardava, a bomba que eu vinha prometendo a vocês, uma delas. Né? E o que aconteceu? O Comitê Judiciário intimou o FBI dos Estados Unidos a respeito do meu caso e a respeito do Brasil, a respeito da cooperação do FBI com Alexandre. Isso foi objeto de várias matérias aqui nos Estados Unidos, inclusive do respeitado Daily Wire. E eu reproduzi a matéria em português do Daily Wire, tá no meu site. E eu sempre falo para você que você pode ter todas as... Isso não vai sair na mídia brasileira, ou talvez parece que saiu alguma coisa na Gazeta do Povo, mas parcialmente. Você vai ter as reportagens que importam em português no meu site, paulofigueiredoshow.com. Você pode se inscrever, inclusive de graça, lá para receber um e-mail no fim do dia com as principais notícias. Mas o que diz a reportagem? Ela diz o seguinte: Câmara investiga a colaboração do FBI na repressão a críticos do Brasil. O presidente do Comitê Judiciário, Jim Jordan, está exigindo respostas do FBI sobre relatórios que indicam que o Bureau, o FBI, né, entrou em contato com americanos. Na verdade, o correto não seria americanos, mas residentes nos Estados Unidos, porque eu não sou americano, em nome do governo brasileiro. Jordan enviou uma carta ao diretor do FBI, Christopher Wray, nessa terça-feira, buscando respostas sobre relatos do Brasil que sugerem que o FBI pode ter desempenhado um papel na repressão do governo brasileiro a críticos e jornalistas. O presidente deu um prazo ao FBI até 17 horas no dia 4 de junho. E aí, melhor do que eu simplesmente ler a reportagem do Daily Wire, é que eu recebi, por uma gentileza do Congresso, uma cópia do documento. E eu prefiro abrir o documento e ler para vocês aqui na íntegra, no documento original. Tá? E o que diz o texto? Está assinado, né, como vocês estão vendo, pelo Jim Jordan, que é o presidente do Comitê Judiciário dos Estados Unidos, e está aqui ao diretor-geral do FBI. O que diz o texto? Caro diretor... Eu vou ler aqui, obviamente, em português para vocês. Vou dar um gole de água, que eu estou falando para caramba. Então, vocês estão vendo a data, 21 de maio. E tá aqui, ó. Caro diretor Wray, presta atenção porque o linguajar aqui é muito duro em relação ao Brasil. O Comitê Judiciário e o Subcomitê Seleto sobre a armamentização, né, weaponization, do governo federal estão conduzindo uma supervisão de como e em que medida o Poder Executivo coagiu ou conspirou com empresas e outros intermediários para censurar discursos legítimos. Escrevemos sobre relatos de que o FBI, o Federal Bureau of Investigation, está trabalhando com o governo do Brasil para contatar 2 residentes nos Estados Unidos, incluindo um jornalista alvo do governo brasileiro em ordens de censura. Moá,
né, esse que vos fala. De acordo com os relatos recentes, o governo brasileiro está tentando coagir a X-Corp X a bloquear certas contas em sua plataforma de mídia social que o governo brasileiro considera estar espalhando desinformação. Depois que a X se posicionou em apoio à liberdade de expressão online, um juiz brasileiro, Alexandre de Moraes, famosão, abriu uma investigação sobre a X e o seu proprietário Elon Musk por se recusar a ceder às demandas de censura no Brasil. A X indicou que está sendo, abre aspas, forçada por decisões judiciais a bloquear certas contas populares no Brasil, fecha aspas, ou então a enfrentar sérias consequências, incluindo grandes multas, a prisão de funcionários da X e fazer com que a X, o Twitter, né, encerre suas atividades no Brasil. O comitê, ou seja, essa é a cooperação que está em curso entre o Elon Musk e o Comitê Judiciário. Ou seja, muitas das desculpas, muitas das conversas que a gente tem aqui, das discussões que a gente tem aqui, será que o Musk mudou, tirou o pé, etc, etc. Essa carta mostra que a cooperação entre o Comitê Judiciário e o Musk está em curso. O comitê e o subcomitê seleto souberam por documentos obtidos por intimação que o TSE e o STF ordenaram a X, o Rumble e outras plataformas de mídia social que suspendessem ou removessem mais de 100 contas desde 2022. Essas demandas de censura foram direcionadas a críticos do governo brasileiro e incluem o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, membros conservadores do Legislativo Federal, jornalistas, como eu, Alan dos Santos, Constantino e outros, membros do Judiciário, como a Ludmilla, e até mesmo um cantor gospel e uma estação de rádio pop. No Brasil, veículos de notícias relataram recentemente, e ele está falando, eles colocam aqui a notícia do Paulo Capelli no Metrópolis, que o FBI, em nome do governo brasileiro, procurou 2 residentes dos Estados Unidos, incluindo um jornalista alvo de algumas ordens de censura em tribunais brasileiros. Tá aqui, não é mais sou eu que estou dizendo, é o Congresso dizendo que eu, residente dos Estados Unidos, sou um jornalista alvo de algumas ordens de censura por tribunais brasileiros. Só para deixar claro, senadores, censura é proibida pela Constituição brasileira. OEA é proibida pelo Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. É proibida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não sou eu, não é mais a palavra do Paulo. É a palavra do Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos. Rodrigo Pacheco, até quando o senhor vai ficar vendo isso calado? Não precisa gostar de mim, não. Olha que interessante, e isso vai se conectar com o que a gente vai falar aqui até agora. O comitê e o subcomitê seleto já descobriram como o FBI trabalhou com o governo estrangeiro para facilitar a censura da liberdade de expressão dos americanos. Por exemplo, ou seja, não é a primeira vez que o FBI faz isso. Em 2022, o FBI, a pedido de uma agência de inteligência ucraniana, sinalizou para empresas americanas de mídia social as contas autênticas de americanos, incluindo uma conta verificada do Departamento de Estado dos Estados Unidos e contas de pertencentes a jornalistas americanos. A recente divulgação do FBI levanta preocupações sobre se o FBI está novamente ajudando a facilitar os esforços de censura de um governo estrangeiro. O FBI facilitando os esforços de censura de um governo estrangeiro, brasileiro. Aí diz a carta, a liberdade de expressão, inclusive a liberdade de expressão em plataformas digitais, é parte fundamental e necessária de sociedades democráticas e justas. Portanto, para entender a natureza e a extensão das interações do FBI com o governo brasileiro em relação aos seus esforços de censura e para auxiliar o comitê em sua supervisão, pedimos a você, Christopher Wray, diretor do FBI, que forneça os seguintes documentos e informações. 1. E aí que a cobra vai fumar. Todos os documentos e comunicações entre funcionários do FBI, incluindo, entre outros, o adido legal do FBI no Brasil, com a sede do FBI e o escritório de campo do FBI em Miami, porque é onde eu estou, referindo ou relacionados a ordens, demandas ou mandados do TSE ou do STF brasileiros, relativo à suspensão ou remoção de contas do X, Rumble ou qualquer outras plataformas de mídia social. Todas as ordens secretas do Xandão estão sendo intimadas a serem apresentadas. Mas todos os documentos e comunicação entre o FBI e órgãos do Poder Executivo, incluindo o Departamento de Estado e Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, referindo-se ou relacionando-se a ordens, demandas ou mandados do TSE no Brasil ou do Supremo Tribunal Federal,
relativo à suspensão ou remoção de contas no X ou Rumble ou qualquer outra plataforma de mídia social. E 3, todos os documentos e comunicação entre o FBI e o governo do Brasil, referindo-se ou relacionando-se a ordens, demandas ou mandados do Tribunal Superior Eleitoral no Brasil ou do Supremo Tribunal Federal relativo à suspensão ou remoção de contas na X, Rumble ou qualquer plataforma de mídia social. Por favor, forneça os documentos o mais rápido possível, mas não depois das 17 horas do dia 4 de junho de 2024, ou seja, 15 dias depois. De acordo com as regras da Câmara dos Representantes, o Comitê Judiciário tem jurisdição para conduzir a supervisão de assuntos relativos a liberdades civis para informar sobre possíveis reformas legislativas. Além disso, a resolução número 12 da Casa autorizou o Subcomitê Seleto do Senado sobre a armamentização do governo federal a investigar, abre aspas, questões relacionadas à violação das liberdades civis dos cidadãos dos Estados Unidos. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato com a comitê, blá, 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 blá. Entendam, a casa caiu. Entendam o que isso significa. O Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos, da Casa dos Representantes, está abrindo a caixa preta da cooperação semi-clandestina entre o Xandão e autoridades de outros países como o FBI. Na verdade, entre todo o STF e TSE e o FBI. Ora, vejam, isso é fundamental, porque a reportagem do David Agape, muito bem feita, mostrou como veio do FBI todo o framework de combate à desinformação usado pelo TSE até antes do Alexandre. E eu denunciei esse caso na minha audiência. Agora, a gente tem finalmente a possibilidade de ter acesso a esses documentos. Lembram? Todas as decisões do Xandão ficaram em segredo durante anos e nenhuma da porra das instituições brasileiras fez nada a esse respeito. O Banana, do nosso presidente do Senado, não fez nada a esse respeito. A gente só conseguiu acesso a essas decisões absurdas graças à intimação feita por este comitê ao X. E aí o rei ficou nu. O mundo inteiro viu que as decisões eram decisões de uma página sem substância nenhuma, contrariando o código, como é o nome da lei da internet do Brasil? Daqui a pouco alguém vai falar aqui. Então, a gente começou, agora a gente vai ter a lupa sobre essa cooperação clandestina que leva o FBI a fazer uma ligação de intimidação com o jornalista. Not on my watch, não para cima de Moá. Porque agora Deus sabe, Marco Civil da internet, muito obrigado ao chat. Né? Deus sabe o que vem daí. Porque isso que eu vivi é um exemplo, e vocês vão entender por que isso é importante. Fiquem comigo, aliás, as 22, quase 23 mil pessoas que estão nos acompanhando e que curtiram e se inscreveram no vídeo. Liderança de audiência folgada, Jovem Pan, coitada, com 8.500, CNN Brasil, vamos ver CNN Brasil aqui. Devia ter deixado aberto, né, para a gente ver. Mas CNN Brasil, 10 mil, ou seja, já passamos a audiência das duas redes somadas, e isso porque ele bloqueou meu ex, senão a gente estava com 40 mil pessoas aqui nos assistindo. Mas isso é um exemplo de repressão transnacional. E isso é algo que o Brasil tem feito em outros lugares. Você entender o que é repressão transnacional, Transnational Reception. Esse é um expediente que é utilizado por governos ditatoriais no mundo inteiro. O Alexandre está usando os mesmos instrumentos que o Putin, que o Xi Jinping, que o Ayatollah do Irã utiliza. Repressão transnacional são as ações tomadas por governos autoritários para intimidar, assediar, vigiar, ou então ameaçar ou prejudicar os cidadãos ou as comunidades de diáspora, como eles chamam aqui, que estão vivendo no exterior. São atividades com o objetivo mesmo de silenciar a dissidência, manter o controle sobre as pessoas que saíram do país, desses regimes, e muitas vezes utilizam países que valorizam. Então você tem essas táticas, tem vigilância, ameaça a membros da família que ficaram no país, você tem os pedidos de deportação, você tem a colocação do nome na lista da Interpol, é a coerção mesmo, para tentar calar.
O cara vê o jornalista e fala assim, pô, o que eu posso fazer? Cancelamento de passaporte, repressão transnacional. Colocar em nome da lista da Interpol, repressão transnacional. Botar o FBI para ligar pro cara sem seguir os canais de cooperação formais, repressão transnacional. Nos Estados Unidos, eu digo, isso é comum. Rússia, Irã, China fazem isso. A China chegou a fazer delegacia clandestina, que sequestrava o cara e levava o cara de volta para o país dele. O Brasil ainda não tem organização para isso. Então, a forma mais comum desses mecanismos de intimidação são o que eles fizeram comigo. Ou então a Interpol, como eles fizeram com o Alan, e agora estão fazendo com os presos do 8 de janeiro. E é protocolar fazer isso, mas não para presos políticos. E o que a gente está caracterizando aqui, o que a gente está caracterizando nesse documento, é que essa ação é feita por razões políticas. Vocês vejam, por exemplo, no Paraguai, você tem as cooperações feitas nas coxas, com a Interpol e com as autoridades locais. Vocês lembram de como o Bismarck foi preso? O Bismarck do Hipócritas? Ou como a Cris Gremel, minha querida amiga Cris Gremel, futura prefeita de Curitiba, ela denunciou na Gazeta do Povo um outro caso, né? O caso daquela Riene Munhoz. Não sei se vocês lembram, que ela não foi presa, mas teve uma lista, o nome dela colocado na lista de supostos financiadores dos ônibus, que foi justamente o objeto dessa operação de hoje da Polícia Federal. E aí ela fugiu para o Paraguai. Só que 8 meses depois, ela recebeu uma mensagem do governo paraguaio, e parece que foi parecido com o Bismarck, né? Solicitando o comparecimento dela para uma autorização cadastral. E aí chegou no lugar, foi surpreendido por uma emboscada, presa pela Interpol, com policiais armados, vários veículos, etc., segundo o relato da Cris Grêmio. E ela, então, foi entregue à Polícia Federal Brasileira na Ponte da Amizade, sem direito ao advogado, e depois transferida para Brasília, ficou presa 37 dias, e a Interpol negou, disse que não participou de nada. Então, é uma operação clandestina, é muito parecido com o que os chineses fazem. Ela foi sequestrada. Então, você tem esses governos internacionais autoritários usando esse sistema de notificação da Interpol, os Red Notice, para perseguir dissidente político, jornalista. Isso qualquer um, você entenda, qualquer um dos 195 países membros da Interpol, isso virou uma zona. O Red Notice da Interpol virou uma zona. O Donald Trump tem mandado de captura, solicitação de inclusão na difusão vermelha. Qualquer um dos 195 países membros pode fazer. Basta uma autoridade mandar. Eu conheci um cara, quando eu fiquei detido aqui, eu conheci um cara que tinha sido detido pelas autoridades de imigração aqui por causa de um Red Notice colocado contra ele pelo pessoal da Irmandade Muçulmana. Ele era... O cara ficou muito meu amigo. Ele era genro do Nasser, do Egito. E o cara com grana, etc, teve o nome dele colocado na lista da Interpol. Pela Irmandade Muçulmana. Então é esse tipo de coisa que a gente está vendo. Né? A Rússia faz isso. Você tem o caso do Bill Browder, né? O empresário britânico, americano, que a Rússia botou o Bill Browder no Red Notice. A Turquia, desde 2016, colocando as pessoas. A China fez isso com os ativistas uigures, ou uigures, como você preferir. Casos de repressão transnacional. Num sistema que não tem transparência nenhuma. Acusações políticas. Então, o que a gente vai ter agora? Uma ação para que a Interpol pare de aceitar os nomes enviados pelo Supremo Tribunal Federal em qualquer um destes inquéritos políticos. E isso é uma ação jurídica que vai ser tomada daqui para frente. E uma dos documentos para substanciar isso vem daqui. Vem disso aqui. Então é importante que vocês entendam, porque não vai parar por aí, que a Interpol, a FBI, etc., isso faz parte de um modus operandi de ditadores para perseguir e calar o opositor político. É para ver se o Paulo Figueiredo cala a boca. Ó, não vou calar. Pelo contrário. Quando vocês vêm para cima de mim, beleza, vocês têm bastante instrumentos, eu tenho alguns. Eu sou só um homem, né? Mas eu tenho alguns. Um deles está aqui.
E digo para vocês, tem um projeto de lei tramitando no Congresso dos Estados Unidos específico à repressão transnacional. O Transnational Repression Accountability and Prevention Act, chama TRAP Act, a lei do TRAP, que foi justamente introduzido, apoio bipartidário, para combater o uso indevido de alertas vermelhos e das outras ferramentas do regime autoritário para perseguir dissidente político no exterior. E para não parecer que o Paulo tá de caosinho, não sei o quê, de novo, não faço bravata. Não faço bravata. Entrem vocês no site do Congresso dos Estados Unidos, vou abrir aqui para vocês, entrem aqui, congress.gov, só entrar, tá aqui, ó. Lei de Política e Repressão Transnacional, tá aqui, ó. Vou ler para vocês. Foi apresentado em 16/3, está em fase final de tramitação com apoio bipartidário. Esse projeto procura reduzir a repressão transnacional, abre parênteses, as ações de governos estrangeiros para intimidar, silenciar ou prejudicar membros da diáspora e comunidades exiladas para impedi-los de exercer os seus direitos humanos. Ó. Esse projeto de lei exige que o presidente imponha sanções de bloqueio de propriedade e de vistos de certas pessoas estrangeiras, indivíduos e entidades, que se envolvam diretamente na repressão transnacional. Vocês acham que eu estou pedindo as ordens? Eu não. O Congresso está pedindo as ordens do Alexandre e cooperação com o FBI. Por quê? Eu quero prova documental da repressão transnacional. Esse projeto exige que o Departamento de Estado desenvolva uma estratégia para promover iniciativas que aumentem a consciência sobre repressão transnacional, abordar a repressão transnacional, nomeadamente aumentando os custos da perpetração de atividades repressivas e protegendo indivíduos e grupos visados. 3. Realizar ações de sensibilização para aqueles que são alvos de governos estrangeiros. Além disso, o Departamento de Estado e o Departamento de Justiça devem fornecer formação a determinados indivíduos, por exemplo, funcionários federais relevantes e parceiros responsáveis pela aplicação da lei, como o FBI, sobre aspectos específicos da repressão transnacional. O projeto de lei também orienta a comunidade de inteligência a dar prioridade à identificação daqueles que perpetram repressão transnacional contra a comunidade nos Estados Unidos. Meu amigo, vamos ter provas substanciais e documentais da repressão transnacional do Alexandre. E o que isso diz? O presidente será exigido ao presidente que imponha bloqueio de propriedade e de vistos das pessoas que fizerem essa repressão transnacional. Está aqui. Senado, Comitê de Relações Exteriores, e está também na casa. Está seguindo em duplo e tem apoio bipartidário. E adivinhem quem é o autor e o relator deste projeto na Casa dos Representantes? Amigo do Alexandre, Chris Smith. A ideia é que o projeto seja aprovado ainda esse ano. Ou seja, uma vez aprovado, a gente vai usar essa lei e os documentos obtidos para evidenciar a repressão transnacional de agentes públicos do governo brasileiro aqui. Claro que com o Trump, que está liderando com folga todas as pesquisas, vai ser tudo muito mais fácil. Ele pode invocar a lei Magnitsky, tem um monte de coisa que dá para fazer. Mas a gente vai ter base documental para fazer os pedidos contra o Alexandre ainda no governo Biden. Alexandre, vai ficar sem vir nos Estados Unidos. Melhor tirar o pé. Será que você tem bens aqui? Eu não sei. Tem boatos que você tem casa de Celebration, não sei aonde. Eu não sei se é verdade. Você tem que explicar lá para o governo, vai explicar para o governo dos Estados Unidos quando você começar a ser investigado. E é chato, ser só investigado já é chato, né? Por repressão transnacional. Eu sei, por exemplo, que o Barroso, eu sei do apartamento em Key Biscayne, eu não sei se é dele, né? Mas está sempre lá, vários vizinhos, amigos meus, etc. Tem nada de errado. Se for declarado, tá tudo certo. Mas vai ser bloqueado também? Vai ser investigado por repressão transnacional? Vai ficar impedido de vir para os Estados Unidos? Que é o que me leva à minha próxima pergunta. Né? Até quando esses caras vão continuar dobrando a aposta? Porque esses acordões aí que vocês fizeram com as pessoas erradas.
Eu não sou parte de acordão nenhum, eu não tenho nada com Tarcísio, não tenho nada com Valdemar, com Kassab, não tenho nada nem com Bolsonaro. Não tenho nada com ninguém. Eu estou agindo por mim. E na próxima semana vem mais novidades. A temperatura vai aumentar. Até quando vocês vão? O meu acordo é simples. Eu proponho um acordo aqui, no ar. Vocês estão vendo Paulo Figueiredo ao vivo propondo um acordo. Restaurem a liberdade de expressão, anistiem os presos políticos, encerrem os inquéritos ilegais e responsabilizem os agentes que violaram a lei. Em especial, não dá para responsabilizar todo mundo, responsabilizem o Alexandre. Façam a lei valer de novo. Não é golpe, não tem nada disso, seguindo as instituições. Só isso. Esse é o meu acordo. E daí não vai ter porquê eu continuar me matando aqui, gastando uma fortuna, uma nota preta, para fazer o que eu estou fazendo. E não adianta só devolver minhas redes, não. Meu acordo não é esse. Desbloquear meu dinheiro no Brasil. Enfim, minhas redes, meu dinheiro, onde que vocês quiserem. Cada um enfia onde gostar. Eu sou um cara tolerante aos vários gostos pessoais. Esse negócio não é sobre mim. Se fosse sobre mim, eu tinha aceitado me calar quando apareceram os interlocutores, os advogados. Não, vamos falar com o Alexandre. Se você parar de falar do STF, das coisas do Brasil, ele vai devolver a sua rede. Enfim, onde quiser, pô. Eu vou usar o limite das minhas forças para continuar fazendo o que eu estou fazendo. Não preciso de apoio de ninguém. Preciso do apoio dos meus apoiadores. E eu sei que vocês vão contra-atacar. Eu sei que vocês vêm para cima de mim, vão mandar FBI, vão mandar não sei o quê. Faz parte. Enquanto eu tiver munição, eu vou continuar trocando tiro metafórico. Só para vocês saberem. E eu tenho... Uma das coisas que me dá força é o respaldo de vocês. Né? Tanto o respaldo para tudo que eu tenho feito nesse campo, quanto o respaldo para minha atividade jornalística. Não é normal, não é à toa que um programa bota 22 mil pessoas, quase mais do que o dobro da audiência da CNN Brasil na internet. E depois que o Locals fechou o acesso, pelo menos para os brasileiros, só tem uma forma de você me apoiar, que é através do meu site. Você pode apoiar através do meu site, se quiser. Vou continuar fazendo mesmo que você não me apoie. Não, esse é o do VPN. Meu site está aqui. Eu vou continuar fazendo. Enquanto eu tiver forças, eu vou continuar fazendo. Se você achar que quer colaborar de alguma forma, você pode entrar no meu site. O Alexandre certamente vai derrubar o site em algum momento, mas não tem problema porque ele é feito numa plataforma própria. Então, ele vai derrubar o domínio, o DNS, eu vou lá e vou abrir um outro. E vou te mandar um e-mail informando o novo site, se você for meu apoiador. Eu já tenho mais de 100 mil pessoas cadastradas, infelizmente não pagando, mas cadastradas, se comunicando diretamente comigo por e-mail, por WhatsApp. Então eu vou ter lá as suas informações. Não se preocupe. E aí você pode me apoiar de duas formas. Tem duas formas para você me apoiar. Você tem a forma do apoiador, que você vai pagar, se você usar o cupom de desconto que está aqui na descrição, um pouco mais de $5 por mês, que eu sempre digo que você já sabe, eu diria que é uma promoção do Big Mac por mês, mas não é, porque o Big Mac aqui está $9 e pouco. Então é meia promoção do Big Mac. É um dollar menu aqui nos Estados Unidos, como eles chamam agora o barato do McDonald's. Então você faz um apoio para mim com um pouco mais de $5 por mês, com cupom de desconto pelos primeiros 3 meses, e você tem a questão do Patrono Gold. Né? O Patrono Gold é aquele que está numa posição financeira mais confortável. Eu tenho alguns que estão numa posição financeira mais confortável, prosperaram, estão bem, etc. E a gente faz uma troca. Ele me traz informações, ele me traz pauta, ele interage comigo. A gente tem um grupo de WhatsApp que eu participo ativamente só de patronos. E tem a reunião de patronos. Ontem a gente teve 2h30 de reunião com os patronos. Foi muito rico, muito enriquecedor, perguntas de alto nível, conversas de alto nível, opiniões, debates, reforma judiciária primeiro, ou primeiro perseguir o Alexandre pelo que ele fez, responsabilizar o Alexandre, o que a gente faz primeiro, quais são os caminhos para o Brasil, esse tipo de coisa, esse tipo de papo, que é o papo que eu quero ter. Então foi muito bacana a nossa reunião de patronos, já foi a segunda reunião, acontece todo mês, e as nossas, que na verdade foi uma continuação de uma discussão que a gente teve num grupo de WhatsApp. Então, a todos que quiserem se tornar meus patronos ou meus apoiadores, você faça conforme a sua disponibilidade.
Eu acho que quase todo mundo, se tiver 22 mil pessoas aqui nos assistindo, se 10% se tornassem meus apoiadores, mesmo com a quantia pequenininha, pô, já estava ótimo. Cada um faz conforme pode. E você que paga, o que quer que você pague, e caramba, é do próprio Congresso que estão me ligando. Isso sempre acontece quando eu estou no programa. Vocês vão esperar só um minutinho. Isso me lembrou um dia que eu estava no ar, no final daquela. Eu estava no ar no pânico, no final daquela confusão, né? Do Bolsonaro calada, etc, etc. E me ligou o Bolsonaro no ar no pânico para conversar. Então, dessas ligações que não dá para eu deixar de atender, como eu vi que não era uma coisa super urgente, a gente trabalha, é isso, trabalho continua. Né? E tem a ver com. Obrigado de novo. Acabou aqui o meu merchan, minha propaganda, foi esculhambada pela ligação, mas aqueles que me apoiam, aqueles que se tornam patronos, etc., eles acabam pagando por aqueles que assistem o Paulo Figueiredo Show e não podem doar. Mas se o Alexandre se tornar meu patrono, Newton Santos, eu vou achar ótimo. Até agora o Alexandre só me tirou dinheiro, é bom que ele comece a me dar dinheiro. E claro, isso é impossível, né? Mas, de novo, a gente não conversa nada demais, a gente conversa as coisas, todo mundo sabe as minhas posições. Teve até uma vez que uma patrona falou, pô, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, os militares. Eu falei assim, esse grupo aqui é pra gente que preza a democracia. Não defendam ideias estúpidas. Né? Bom, o próximo tema que eu queria falar com vocês, na verdade, não é o próximo tema, é o mesmo. Né? Porque a pergunta que eu fiz agora há pouco, que é uma pergunta legítima. A gente vai ter o Alexandre saindo da presidência do TSE, agora no dia 3, ou seja, o Alexandre tem aí menos de 2 semanas como presidente do TSE, e foi dentro do TSE que o Alexandre mais abusou dos poderes. Ele tinha um poder muito maior, né? Porque uma estrutura, inclusive, muito maior. O Alexandre tinha lá o escritório de combate à desinformação, que gerava o escritório de desinformação gerava para o Alexandre os pedidos do próprio Alexandre para ele poder agir, porque o judiciário, em tese, teria que ser provocado. Né? E isso só ficou claro para a gente, de novo, com a revelação dos documentos pelo Congresso dos Estados Unidos. Então, o Alexandre perde esse instrumento, perde uma estrutura na qual ele era rei completo e continua muito poderoso lá no TSE, como relator dos inquéritos ilegais e tudo mais, mas perde o braço do TSE. Muitas das ordens de censura, muitas das ferramentas de monitoramento vinham do TSE. E aí agora a gente vai ter lá a Carmen Lúcia, né, substituindo ele. E eu me pergunto, será que ela vai seguir o mesmo caminho dele? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer aqui. Barroso, a gente estava falando do Barroso, no seu apartamento, adora transitar internacionalmente. O Barroso quer ser conhecido como um ditador? Ou quer ser essa coisa de vamos salvar a democracia e tudo mais? Barroso quer ser reconhecido como ditador? Porque vejam, eu pergunto se vale a pena, porque vejam essa notícia aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui uma notícia para vocês, que eu achei interessante para a gente ter essa discussão aqui no ar. Né? Vocês devem ter visto esse troço. Moraes manda recado indireto ao Eduardo Bolsonaro. Tá preso o cabo, o soldado e o coronel. O ministro do Alexandre de Moraes, do STF, ironizou uma declaração antiga do deputado federal Eduardo Bolsonaro nessa quarta-feira. Eduardo havia afirmado que serão necessários um soldado e um cabo para fechar o TSE. No entanto, segundo Moraes, o cabo, o soldado e o coronel estão atualmente presos, enquanto o STF continua funcionando. O general você não teve coragem de botar em cana, né? Foi até coronel. Por que será, né, que os generais você não tem coragem de botar em cana?
Essa declaração ocorreu durante um seminário do TSE, presidido por Moraes, até o dia 3, que abordava temas como inteligência artificial, democracia e eleições. Embora ele não tenha mencionado Eduardo diretamente, o ministro destacou que, abre todos os da cara da fala gravada em 2018. Ele também fez referências aos atos ocorridos no 8 de janeiro e as investigações envolvendo militares. Todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o STF. O cabo, o soldado e o coronel estão presos. E o STF segue aberto e funcionando. Mas se diz que bastaria um cabo e um soldado. E aí o Eduardo Bolsonaro respondeu de forma, na minha opinião, de forma muito inteligente ao Alexandre de Moraes, dizendo o seguinte: Moraes, você também está preso. Alexandre, você também está preso. Eu digo em seguida, e é o que eu estou dizendo. É claro que esse seu ataque a mim, ao Constantino, a Ludmilla, a outros jornalistas, ao Alan, é claro que isso foi muito custoso para a gente, né? Eu falo publicamente, a quantidade de dinheiro que eu sangrei no ano passado para continuar exercendo a minha atividade jornalística é gigantesca. Quando entra um apoiador e um patrono, não cobre ainda os meus custos de vida e meus custos empresariais. Cobre um pedaço, me faz sangrar mais devagar. Eu espero que uma hora seja rentável. Mas os meus bens continuam bloqueados no Brasil, eu não posso visitar minha pátria, né? Se acontece alguma coisa com meu pai, que está velhinho, eu não posso ir lá, acudi-lo. É uma tristeza. Eu tinha muita vontade de poder voltar ao Brasil. Quando me mudei para cá, inclusive, meu plano era voltar para o Brasil com frequência. E durante muito tempo eu fiz isso. Enquanto foi seguro para mim, eu fiz isso. E ao Brasil passava 3 meses, 4 meses por ano no Brasil. Agora eu não consigo ir. Mas, por outro lado, o meu lado, né, meus bens bloqueados, claro, tipo, uma tristeza. Eu tenho muito ativo ainda no Brasil, empresário, e graças a Deus tive uma carreira bem sucedida no Brasil. Mas eu vivo com pouco, eu sou razoavelmente modesto. Eu gosto de comer carne boa, mas ainda ganho um desconto lá do pessoal da Easy Meats, ainda como carne boa barata. Então, estou disposto a segurar o rojão. A pergunta é se esses caras estão dispostos. O Alexandre está preso, né? Ele não consegue ir a Roma, cancela a viagem para os Estados Unidos. Não sei se vocês lembram do fiasco da última vinda desses caras a Nova York. Foi quando o Barroso soltou o Perdeu Mané, porque tinha uma multidão de pessoas na porta de todos os lugares que eles iam em Nova York. Olha, foi o que o Alexandre chamou o cara meio que pra porrada, ficou rindo dos outros, ironizando. Fiasco. É por isso que não veio de novo. O nome dele é associado à ditadura no mundo inteiro, o deputado americano levantando a foto dele. Agora ele vai ficar sem risco. Agora ele corre o risco real de ficar sem visto para os Estados Unidos, cara. Isso se ele não acabar num tribunal penal internacional, tem ações na Europa acontecendo. Todo mundo ganha lá o prêmio de homem do ano, puxa saco, o petista bate palma para ele, mas o cara não consegue sair para jantar. Literalmente não consegue sair para jantar. Vejam esse caso aqui, que eu quero botar para vocês, no programa do meu querido Thiago Pavinato, que ele relatou. Vou botar o vídeo aqui, que eu achei isso muito interessante. Daqueles que sentarão à sua mesa, valeu a pena? Bolsonaro, tá ouvindo? Eu vou contar mais aqui, vou contar fofoca. Valeu. Vai no país. Pitoli acabou de falar. Aliás, um abraço aí pro meu querido Pitoli da Rádio Auriverde, campeões de audiência, espero voltar lá em breve. Mas olha o que diz esse é o gato derrubando o porta-retrato. Olha o que diz aqui o Pavivi, vamos lá. Que leva a família inteira. Lembra aquele restaurante que eu falei que é caro, pra chuchu? Sim. Outro dia, essa é boa. Outro dia, uma senhora... Então o cara fica comendo em restaurantes muito caros e tal, justamente para ficar o mais longe possível do povo. E não deixa de ser... Eu às vezes como em restaurante caro também, não tem... mas não deixa de ser um contraste grande com o Bolsonaro, que o Bolsonaro é visto comendo caldo de cana e pastel na feira, né? Eu morava num condomínio lá no Rio de Janeiro, no Brasil, morei muitos anos num condomínio que chama Barra Mares, na praia da Barra da Tijuca. Minha mãe morou lá há anos e tal, e lá embaixo tem uma padaria, e o Bolsonaro morava no condomínio do lado, né? Aquela casa dele lá, a casa do porteiro 171 lá da reportagem do Fantástico, é a casa
do lado do condomínio Barra Mares. E o Bolsonaro era uma confusão, porque ele até presidente, ou até recentemente, ficava indo lá na padaria do Barra Mares, que é a padaria onde eu descia para comer sonho, entendeu? Então, um contraste grande entre, sei lá, o nome do restaurante aqui, não quero esculhambar o restaurante, que de repente o restaurante é bom, parece que come gente boa lá no restaurante, mas é um contraste entre o mundo São dois contrastes legais, né? Porque é um contraste entre um homem que só come nos restaurantes mais caros e nem assim consegue comer, como a gente vai ver aqui até agora, porque qualquer lugar que ele for, ele é achincalhado pelo povo, e o homem que come caldo de cana, o homem que come na padaria, né? Toma caldo de cana e come pastel, que come na padaria, que não consegue comer em lugar nenhum, em paz, porque ele é abraçado pelo povo, ele é conclamado pelo povo. Ora, que porra de democracia é essa? Onde este tá ferrado e aquele, né, o Alexandre, tá no poder. Tem uma coisa de errada. O que é conclamado pelo povo e come pastel e caldo de cana tá inelegível e perseguido, e o opressor que não consegue sair na rua, que não consegue pegar um avião. Teve o caso também do Barroso no aeroporto aqui de Miami, né? Esses caras estão andando livremente. Mas chega uma hora que nem na sala VIP do aeroporto de Roma você está livre. Nem no aeroporto de Miami você está livre. Não adianta, pode botar o executivo lá, que tem caso no STF que você está julgando, para pagar a tua passagem de avião, não tem problema. Que você vai continuar não em liberdade. Fora de liberdade. Então vejam esse caso. Muito respeitada. Ela se levantou. Vamos botar. Uma senhora muito respeitada. Ela se levantou e foi falar, não é possível comer com esta presença aqui no restaurante. Tem meu respeito. Não sei quem é essa senhora, mas tem meu respeito. Eu não venho mais aqui. Direito e foi um dela. alvoroço. Porque aí a mãe do Alexandre de Moraes levantou e foi tirar satisfação com ela. Coitada da mãe do Alexandre de Moraes. Não tem nenhuma culpa, mas deve ser muito triste você ver o seu filho nessa situação, né? Porque o cara tá num momento ali privado, com a família, jantando com a mãe, e acaba passando por esse tipo de coisa. Mas é por isso que eu digo que o cara perdeu a liberdade. E aí a mãe do Alexandre de Moraes levanta para tomar satisfação em defesa do filho. Não deixa de me tocar esse troço, eu acho bonito a mãe defendendo o filho. Não, foi uma baixaria. Aí, o caldo entornou, e ela falou, você não tem vergonha de ser mãe disso aí? Puta merda. Eu sou pai, cara. Eu não sou mãe, mas e acho que nunca vou ser mãe, embora hoje em dia nunca se sabe. Mas eu sou pai, cara. Eu tenho 2 filhas, que eu brinco que uma vai ser presidente dos Estados Unidos e a outra vai ser ministra da Suprema Corte dos Estados Unidos. E, a coisa mais importante para um pai é ter orgulho do filho. Você imagina ser a mãe do Alexandre de Moraes, cara? Eu conto isso para vocês com muita da experiência disso na vida, porque, vocês imaginam, eu convivi até os meus 17 anos com meu avô, que era presidente. E tinha sido o último presidente militar, né? A Globo, ditador, o neto do último ditador. E meu avô era uma figura que saía para almoçar, saía para jantar, estava em todos os lugares, e o que eu sempre vi foi o meu avô sendo muito abraçado, muito... Poxa, as pessoas me encontravam e falavam assim, você tem que ter muito orgulho, seu avô é um grande homem. Até aqui no chat as pessoas devem estar agora falando, Paulo Figueiredo foi um grande homem, etc. Eu tenho muito orgulho, né? Mas ele é só meu avô. Imagina se ele fosse meu filho. E eu mesmo experimento um pouco disso aqui nos Estados Unidos, a comunidade brasileira é muito grande, né? Toda vez que eu saio aqui em Boca, ou Pômpano, ou então em Orlando, etc., que a comunidade brasileira é muito grande, 100% das vezes eu paro para tirar fotos. Minhas filhas veem isso e testemunham isso. E as pessoas viram para as minhas filhas pequenininhas e falam, vocês têm que ter orgulho do seu pai. Isso é muito bacana. Agora, você imagina você estar jantando com a sua mãe, né? Ou você, pior ainda, você ser a mãe e você escuta isso do seu filho. Você não tem vergonha de ter parido isso aí, não? Foi isso que ela disse? O caldo entornou, e ela falou, você não tem vergonha de ser mãe disso aí? Aí, ele mandou chamar o segurança dele que estava lá fora. Aí o marido dessa senhora levantou.
Aí entra o negócio, só que aí você começa a briga de cachorro grande, porque o cara que tá comendo nesse restaurante, irmão, esse cara não é ficha pequena. Isso é diferente de quando você mandou teus jagunços lá intimidarem o cara que tava no bar e mandou a Polícia Federal, etc. Esse cara aí é cara que ele tem contato, ele tem grana, ele não vai se intimidar porque você vai mandar um jagunço. Quero ver quem vai pôr a mão em quem. Ah, é. Macho. Aí o marido dessa senhora levantou. Quero ver quem vai pôr a mão em quem. 2 bolas no saco. Gostei. Aí é óbvio. Você vê que é uma família estruturada, né? Você vê que é uma família estruturada. A mulher fala, eu não sento aqui para comer com esse verme, uma pessoa de caráter, tomou uma chamada, não voltou atrás, chamou, encarou. Cara, a mãe do ditador, não é moleza. E aí o cara chama o jagunço e o homem, com 2 bolas no saco, vai lá, quero ver quem vai botar a mão em quem. Porra, isso é uma família estruturada, gente porreta, gente virtuosa. Que a gerência do restaurante, porque são clientes muito antigos. Clientes antigos, grana. E aquilo virou uma paçoca, Pitoli. Uma paçoca. Então você veja, ele não consegue você descer para ir comprar um pão. Não consegue. E o que a gente ouve dos sócios do Clube Pinheiros, então? Nossa senhora, se você for desfiar o Rosário... Mesmo, onde ele, inclusive, encontrou uma vez foi o primeiro encontro do Tarcísio, né, com o Tarcísio. É uma coisa de louco, é uma coisa de louco. E assim, é sempre com segurança do lado, porque se der chabu, ele chama o Meganha. Os capangas, tem que ter o capanga. Pra dar uma enquadrada. Então, eu não sei que liberdade é essa. Não tem liberdade. É a famosa liberdade dos ditadores. A liberdade dos ditadores é essa. É nunca ser livre e impedir a liberdade alheia. Essa é a liberdade dos ditadores. E quando ele fala, né, essa fala do o STF, o populismo, esse terrorismo digital, que quer desacreditar a mais alta corte, eu lembro da frase do absolutismo monárquico inglês. The king can do no wrong. O rei não pode errar. Que era o mesmo que se diz. E no final é exatamente isso. Né? É o fim de todos os tiranos. O cara termina encastelado. Só que o poder dele absoluto está no fim. E essa é a pergunta que eu falo. Esse caso é verossímil, não sei se é verdadeiro, mas é verossímil. Né? E eu digo para vocês, o Alexandre já está liquidado internacionalmente. Eu estou falando para vocês, eu vou continuar expandindo o que eu estou fazendo. Há outros países. Tem vídeo da PragerU saindo aí mês que vem comigo, justamente focado no Alexandre de Moraes. Vocês sabem o alcance que a PragerU tem, milhões de pessoas com a imagem dele, congressista. Eu devia aumentar a pressão. Tem coisa de novo que eu não posso compartilhar aqui. Mas eu faço 2 perguntas. Eu deixo 2 perguntas. A primeira das perguntas é: vale a pena? Valeu a pena? Porque vender a alma ao diabo nunca vale. Claro, eu volto a dizer, fui bastante prejudicado. Mas, ao mesmo tempo, eu ganhei um senso de propósito maior. Eu odeio fazer o que eu estou fazendo. Eu gosto de fazer o que eu estou fazendo aqui agora, que é o Paulo Figueiredo Show. Eu odeio esse negócio de trabalho no Congresso, etc, etc. Mas eu acordo feliz todos os dias e durmo muito bem. Perguntem à minha mulher o quão bem eu durmo. Por quê? Leiam o Viktor Frankl. Leiam o Man in Search for a Meaning, acho que é Homem em Busca de um Sentido, seria a tradução em português. Leiam o Viktor Frankl, vocês vão entender. Ele conta, né, como até as pessoas que viviam num centro de concentração, quando você tem um propósito, quando você tem sentido na sua vida, essa é a maior cura da depressão que existe, é o senso de propósito. Eu estava falando com um amigo meu, que é uma pessoa que luta pelo Brasil, inclusive, uma pessoa conhecida, e ele está deprimido. E por que ele está deprimido? Porque ele está sendo impedido de seguir com a luta dele. Ele perdeu o sentido. Né? Então, o problema de vender a alma ao diabo, como a gente aprende lá com Mefistófeles, é que... Não falei Diastófeles, Mefistófeles. É que sempre que você vende a alma ao diabo, o problema é que o diabo sempre vem buscar. O que me leva à segunda pergunta. Quem mais vai vender a alma? Quem mais vai viver essa vida? Quem mais? É isso que vocês querem?
Gilmar, você quer isso ou você quer fazer as tuas negociatas em paz? Você quer não ter mais paz em Portugal? A gente vai a Portugal. Portugal está na nossa lista. Você quer não ter mais paz lá na sua casa em Portugal? Você está vendo que a maré política está mudando lá. Ninguém está nem aí para Gilmar. Faz lá os seus negócios, escritório de advocacia, sua Gilmar Palusa, os outros lá que tem a mulher com o escritório, a mãe, a tia, o amigo preposto. Isso aí já não tenho esperança disso ser resolvido no Brasil no curto prazo. Agora, liberdade de expressão eu tenho. E isso vai da escolha de cada um. Tem um militar amigo meu que fala assim, cada um escolhe como vai ser lembrado, mas cada um escolhe também como que vai viver. Se vai viver solto ou vai viver preso. E no que depender de mim, vai viver preso. Não por vingança, por justiça. Mais uma vez, obrigado a todos que me acompanharam aqui no programa de hoje. Quem não me apoia, saiba que pode fazê-lo pelo site do Paulo Figueiredo Show. Tem link na descrição, tem cupom de desconto para você me apoiar, tem tudo. Peço que sigam o meu Instagram, realpfigueiredo04. Muita gente não está seguindo, não sabe, muita gente não sabe que eu estou lá, eu estou tentando fazer uma campanha aí para ver se eu recupero um pouco de relevância no Instagram, mas quem puder segue lá, se inscrevam no canal, assinem o Fio Diário também, tem link na descrição. Até o próximo Paulo Figueiredo Show, na terça-feira da semana que vem, ou a qualquer momento, se eu tiver novos desdobramentos. Até lá, pessoal. Figueiredo.